Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade, sempre um prazer enorme estarmos aqui com vocês para tratarmos de mais um assunto. E hoje é um assunto super legal, né, Chico? Porque tem tudo a ver com a nossa área. Sim. Tem tudo mesmo, porque nós vamos falar daquela que é, sem sombra de dúvida, o grande cerne, a grande ferramenta da psicanálise, né? Então o assunto de hoje vai ser a livre associação, né não, companheiro? Chico, para começar, que negócio é esse de livre associação? Conta aí um pouquinho da livre associação, como é que começou, como é que Freud trouxe isso para a psicanálise, por quê, enfim. Exato. Como a gente sabe, o Freud vai começar na psicanálise observando as histéricas, os quadros histéricos, né? A histeria era uma doença, uma patologia do século XIX, muito marcante, e que não ocorria somente em mulheres, homens também eram dados como histéricos. E ele vai visitar o Charcot, no Hospital da Salpêtrière, na França, e lá ele vai ter contato com essa técnica que era a hipnose. Sim. Então as histéricas, elas eram hipnotizadas, havia a suspensão da consciência e elas começavam a falar coisas que elas não lembravam naquele momento. Então Freud vai ter esse encantamento pela hipnose, inicialmente ele vai utilizar, só que ele vai perceber o que, Denilza? Que em determinado momento, quando passa o efeito hipnótico, a paciente voltava a ter os sintomas. Então tudo voltava, a neurose voltava, então para que hipnose? Foi a pergunta do Freud, né? Como bom cientista que ele era, exatamente. Né? Então, ele não ia deixar isso passar em branco. Dentro da hipnose tem a sugestão, que é a palavra, né, sugerida que você dá para o paciente, veja isso, faça aquilo. E o Freud vai ter uma paciente chamada Anne von M. E essa paciente tem um determinado momento que Freud vai utilizar a hipnose com ela, mas ela vai dizer, olha, hoje eu não quero ser hipnotizada. Hoje, para de ficar me fazendo perguntas enquanto eu estou sendo hipnotizada. Eu quero falar hoje. E ela começa a falar no set terapêutico. E Freud vai perceber que a fala da paciente faz com que ela tenha uma melhora. E aí ele continua, a partir da fala da paciente, fazendo perguntas, questões daquilo que ela estava falando. Assim nasce a chamada livre associação. Livre associação. Então, o que é a livre associação? É quando o psicanalista ele chega no set terapêutico para o paciente, ele vai dizer, fale tudo o que está passando na sua cabeça nesse momento. Ah, doutor, eu não sei e tal. Alguma coisa você está pensando. Então, o que é que está pensando? Às vezes o paciente está na antessala, né? Mas o que é que você estava pensando lá na antessala? Que aí já é um tipo de livre associação a partir de um tema. Bom, eu estava pensando na minha mãe. Então, fale sobre sua mãe. Aí ele começa a falar sobre a mãe dele, tudo que vem na cabeça, né? Ele vai falando sobre essa mãe e isso é a livre associação, Sim. grosso modo falando. Sim, é verdade. E é exatamente isso que acontece, né? Porque, assim, Chico, o que a gente percebe nos consultórios, né, muitas vezes, é que a pessoa já vem preocupada com a terapia, não é? Então ela já vem armada, tudo anotadinho no caderno, então hoje eu vou falar sobre isso e tal, não é? Então, na verdade, isso não é a livre associação, não é, gente? Porque a livre associação é aquilo que nasce espontaneamente. Mas você que é paciente ou que deseja tratar algo em você, fique tranquilo, não se preocupe tanto com o que você vai dizer, porque nós temos a técnica certinha para poder tirar de você de uma forma livre aquilo, né, que é, digamos assim, a grande central do seu tratamento, não é verdade, Sim, Chico? sim, com certeza. Agora, Chico, para que serve essa livre associação? Dá certo? Como que é esse negócio? Dá certo sim, porque assim, na fala espontânea do paciente, a gente que é psicanalista, vou falar do Freud, né? Mas nós também somos, ele pensava ali, ele pegava, ele percebia que não existia uma censura por você estar falando livremente, então sempre vinha um conteúdo, alguma coisa que aquela pessoa não queria falar, que deixou escapar, às vezes uma negativa, né? Uma imagem, uma metáfora, por isso que ele fazia questão de dizer, fale aquilo que você pensa. Então, se você pensar uma coisa e você não falar, fale inclusive isso. E então a gente vai pensar aquilo
né, naquela fala dele, a gente traz para analisar aquele conteúdo, que é um conteúdo provavelmente do inconsciente, tá? Uma resistência que estava acontecendo, a gente puxa e vai esclarecer isso para o paciente. E é exatamente isso, né? Como que a livre associação age no inconsciente? A livre associação, não está dizendo livre e associação, então é algo que você tem dentro de você, não é? Digamos assim, do paciente, né? Vamos falar do nosso inconsciente, algo que está dentro de mim e que eu vou colocar, porque está dentro de mim, que eu quero dizer no meu inconsciente, e que eu vou trazer de forma inconsciente para o set de análise, não é? Então, né? Por mais que eu tente, digamos assim, não dizer aquilo, eu acabo colocando, né? Porque a livre associação vai me levar, porque há um desejo em todo paciente que faz análise em querer se curar, não é? Exatamente, não é, Chico? Com certeza. Então, ela se manifesta justamente, quer dizer, ela se manifesta o quê? O problema que você quer solucionar, aquela dor que você tem, aquela angústia, seja lá o que for, ela vai se manifestar através desta conversa entre, que não é só um bate-papo, é uma conversa técnica entre o analista e o paciente, né? Para ficar mais claro, eu tive um exemplo clínico, né? Essa semana, inclusive, eu fiz associação livre com uma pessoa, eu pedi que ela falasse o que estava pensando naquele momento, e ela disse, eu estou com vontade de dormir, só me vem agora na cabeça que eu estou com sono. E também eu estou pensando aqui que eu tenho que fazer um exame para a OAB. E aí ela foi falando, falou que estava com fome também naquele momento. Ela trouxe uma série de questões que descarrilhou ali o pensamento dela. E depois de um tempo, né, ela finalizou, aí eu fui perguntando, por que você falou primeiro que estava com sono? O que o sono, que é a associação, né? Como você associa o sono à questão de você engordar, a questão de você precisar fazer o exame da OAB. E aí ela foi dizendo, porque talvez eu esteja ansiosa, porque eu estou comendo muito, porque eu venho de uma família assim, assado. Enfim, ela foi associando junto comigo e a gente foi chegando, né, a um esclarecimento daquilo que estava ocorrendo com ela, que na verdade era um processo de ansiosidade. Pois é, não é? Então, muitas vezes a pessoa que vai para o set da psicanálise, né, ela quer dizer algo, mas muitas vezes não tem coragem, não é? Muitas vezes ela é justamente aquele problema que segura um relacionamento, então ela não quer colocar isso para fora, ela deseja se curar, mas ela sabe que aquela cura vai, digamos assim, implicar em uma série de mudanças na vida, e essa mudança ela não está preparada, não é? Por isso ela quer se travar. Mas para nós que somos bons analistas, a gente acaba tirando isso, não é? Eu digo isso, essa mensagem, através da associação entre o que o paciente diz ou como ele muitas vezes até chega no set da análise. Eu tenho um caso interessante, Francis, porque é legal a gente falar dos casos, não é? Para poder ficar bem claro para você que está aí nos assistindo, né? Eu lembro de uma paciente que ela tem um cabelinho curto, né? Ela costuma usar cabelinho bem curto mesmo, assim, né? Tipo Maria João, que chamam, né? Aquele cabelinho tipo bem masculino e tal, né? E naquele dia ela chegou, diferente de todos os dias, ela chegou com uma tiara com uma flor tipo Gabriela, cravo e canela. Então era uma flor deste tamanho. E eu anotei, não é? Opa! Tem um elemento novo. Tem um elemento novo aí e tal, né? E aí, durante nossas conversas, né, vai e vem, eu perguntei, mas o que era mesmo que você queria vir tratar hoje, não é? Então, quando eu fiz essa pergunta, ela parou e falou, ontem eu fui em um outro lugar, onde eu fui fazer um momento de terapia de desenho. Aí eu falei, ué? Ela falou, quer ver meu desenho? Eu falei, quero. E era um desenho onde ela estava num parquinho. E aí eu fui perguntando, mas o que esse parquinho tem a ver com você? Ela falou assim, ela demorou um tempinho, né, começou a chorar, e aí falou assim, foi nesse parquinho que eu fui abusada. E aí na horinha, eu escrevi na minha análise, né, agora entendi a flor. Porque a flor é a associação entre esta mulher e a criança que há ainda nessa mulher.
E naquele momento da conversa, quem veio me contar a história, eu digo a história, aquele relato, quem veio me fazer aquele relato não foi a mulher, e sim a criança com a florzinha. Então ela veio assim, vestida de uma garota, talvez de 10 anos de idade. Né? Então essa associação, gente, é o que a gente tem que prestar muito atenção, quando vai, como analista, trabalhar. Mas, claro, o canal aqui, como a gente já disse uma vez, ele não é um canal nem para ensinar analista nenhum, nós não somos uma escola. Sim. Quem quiser aprender análise tem que ir para uma escola boa, fazer um curso de formação. Não é? Esse canal ele tem realmente assim, um intuito maior de esclarecer você que está aí nos assistindo, de como a psicanálise funciona. Então, hoje nós estamos apresentando a ferramenta maior deixada por Freud para todos os analistas. Não é? Um bom analista é aquele que sabe fazer uma boa associação de uma maneira livre, não é? Em todas essas pessoas que vão para o set da análise. Então, não é um bate-papo, gente. Não é uma fofoquinha de beira de bar, não é? Então, o analista está ali envolvido com prancheta, com caneta, focando em tudo que você diz, anotando cada detalhe, fazendo uma livre associação entre o que você diz, como você está, com todos os seus sentimentos, para poder entender você da melhor forma possível. Com certeza, é isso, são muitos elementos que se congregam ali naquele momento, né? Exatamente. Para se fazer essa livre associação. Às vezes, e muitas vezes, como você mesmo disse, né? A pessoa dizer assim, olha, estou com sono. Esse sono está associado ao quê? Para essa pessoa dizer que está com sono no set da psicanálise, não é? Muitas vezes a associação é apenas uma lágrima que cai, não é? É um silêncio que fica ali retido, que a pessoa não tem coragem de dizer por que ela está assim triste, ou por que ela se sentiu quando tocou, ou ainda nem tocou no assunto, não é? Mas que naquele momento ela quer dizer, mas não sai. Então tudo isso é uma associação com aquela pessoa que está precisando se melhorar em alguma coisa. Isso. Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Dá o seu like aí, faz o seu comentário, tá? Se inscreve no canal, passa essa informação para alguém que desconheça essa técnica primordial da psicanálise, a livre associação. Ok? Um beijo bem grande de nós dois aqui para vocês, não é? E até a próxima semana. Ai, viu? Como se manifesta? Qual é que você vai jogar pra mim? Porque eu preciso me... Como age no inconsciente, como se manifesta. Já tá gravando. Então, peraí lá, deixa eu... Já o make-off, a gente vai passar até make-off, viu? Você sabia que eu adoro os make-off? A burrice a gente bota tudo. E você pensou o que quando você colocou aquilo ali? Como age no inconsciente? Como a associação age no inconsciente, a questão da resistência, É. ela libera a resistência.